Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos o teu filho, o teu servo que vai fazer uso da tua palavra. Fala com a tua igreja através do teu servo, como o Senhor sempre tem feito, em o nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse servo de Deus? Graças a Deus que nos garante vitória por intermédio da cruz de Cristo Jesus. E eu cumprimento os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Primeira epístola ou carta de Pedro, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Se você achou, diga amém. Está escrito assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, em que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, porque por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a glória como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma carta, um livro ou uma epístola, quem pode considerar da melhor forma, importante para os dias atuais. O apóstolo Pedro, ou o presbítero Pedro, ou até mesmo o pastor Pedro, estava ensinando naqueles dias algumas igrejas que ainda estavam sendo perseguidas ou ameaçadas posteriormente pelo grande império de Roma. Pedro, então, ao ensinar aquela igreja, Pedro apenas está lembrando para aquela comunidade que eles eram cristãos, que eles eram tementes a Deus, que eles eram separados pelo Senhor. Estava lhes fazendo lembrar que eles foram escolhidos por Deus para um grande propósito. E aquela geração seria a referência, a qual na sua carta ele deixaria escrito: geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Pedro então estava lembrando aquela comunidade que eles deveriam ser obedientes a Deus em todas as formas e em todo tipo de comportamento.
Ele lembra aquela comunidade que eles não deveriam lembrar do homem passado, não deveriam lembrar das práticas antigas. E se as práticas antigas estavam tentando ser referência na vida deles, eles deveriam desprezá-las, porque foram salvos por um homem santo que os escolheu. Então ele dá continuidade a falar: se Deus que é santo escolheu vocês, sede também santos, como santo é aquele que escolheu a cada um de vocês, para que vocês possam viver um grande propósito, o propósito que eu determinei para vocês aqui na terra. E eu quero deixar bem claro para vocês algo que precisa ficar marcado na vida de vocês. As provações fazem parte da trajetória de vocês. As lutas fazem parte da trajetória de um cristão. Não olhem para as provações e achem que isso é algo estranho, pois não é estranho. Elas fazem parte da nossa trajetória. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos afrontados, mas existe uma fé dentro de nós que nos faz superar todas as barreiras que estão diante de nós. O plano da salvação continua ativo. Nós não estamos em casa, estamos caminhando para um grande propósito. E é por essa razão que vocês precisam ser diferentes, obedientes, santos, da mesma maneira que santo é o Senhor. Mas eu me questiono, como um curioso estudante da Bíblia, quando Pedro diz que nós devemos ser santo como Ele é santo, parece que Pedro coloca-nos em uma régua que é difícil de ser atingida. Como eu, pecador, conseguirei ser santo como Ele é santo? E foi exatamente esse o propósito de Pedro. Nós não somos como Ele é, mas devemos buscar a santidade incessantemente. Devemos a todo momento comprovar que somos separados desse mundo. Devemos comprovar a todo momento que nós somos diferentes desse mundo. Por quê? Não foi com prata e com ouro em que nós fomos comprados, pelo contrário, mas foi com sangue precioso de um cordeiro imaculado e sem rugas. E é por causa desse sangue que eu sou separado e sou santo e preciso ser como o Senhor é. Eu estava em uma noite de Santa Ceia no começo desse mês aqui na igreja. E eu estava ali só analisando a palavra. Tem dias que eu me abro para adoração, mas tem dias que eu fico minuciosamente olhando para o texto bíblico e fazendo-me raciocinar naquilo que eu já li várias vezes. E quando o pastor Paulo foi ler um texto que eu já havia lido várias vezes e já havia ministrado algumas vezes, mas já havia ouvido por diversas vezes, eu parei no texto e fiquei analisando. O texto era Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também estou ensinando a vocês. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e todo mundo compartilhou o pão. Mas quando ele falou do cálice, ele falou: e tomou também o sangue, e disse: esta é a nova aliança que eu faço com vocês. A nova aliança é pelo sangue. Eu fiquei observando aquele texto e a minha mente foi longe na antiguidade. Eu disse: como é que é?
essa é a nova aliança que eu faço através do sangue. Eu fiquei com os olhos abertos, tentando entender melhor um texto que eu já havia lido várias vezes. E como um tema da noite foi santidade, eu disse: se eu pregar, eu vou falar exatamente sobre isso. Essa é a nova aliança que ele faz através do sangue. Porque quando Pedro fala, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, em que vocês foram comprados pela vossa maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais, mas com precioso sangue. E aí eu entro no texto, porque Paulo está dizendo: porque esta é a nova aliança no sangue. Eu olhei para o alto, me emocionei e disse: Cristo Jesus, muito obrigado, porque fizestes com esta igreja uma aliança que não é comum, mas uma aliança de sangue. Eu não vi em momento algum aliança de sangue ser falada na Bíblia pelos antigos. O único momento onde existe aliança de sangue que foi gravada na Bíblia é pelas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E eu disse: muito obrigado. Por quê? Porque um dia o Senhor tentou fazer uma aliança com o homem no Éden, e o nome da aliança foi aliança edênica. Mas o homem pecou ao comer do fruto que era proibido. Depois o Senhor fez outra aliança, e a aliança veio se chamar aliança adâmica. Mas o homem novamente pecou. O Senhor tentou fazer uma terceira aliança, e essa aliança veio se chamar aliança noética. Mas o homem mais uma vez pecou, quando Noé amaldiçoou o seu próprio filho Cão. Depois o Senhor disse: não, eu vou fazer mais uma aliança, aliança abraâmica, e disse: todos aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados, e quem tentar te amaldiçoar será amaldiçoado. Estava tudo certo, mas Abraão também errou. O Senhor disse: acabou as alianças? Não, vou fazer mais uma aliança, e agora eu vou trazer uma constituição para o meu povo, que é uma geração eleita, aliança mosaica. O problema é que Moisés também rompeu com essa aliança ao pecar. Deus disse: não, vou fazer mais uma aliança, aliança davídica. Mas Davi também pecou. E agora eu estou olhando para Paulo em Romanos, dizendo: e agora o que é que vai ser de nós? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há ninguém que entenda o propósito da aliança. Não há ninguém que deixe de pecar. O ser humano não merece a salvação em hipótese alguma. Mas um dia Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Nasce Jesus, um homem nascido de mulher, e agora Paulo tem que continuar escrevendo. Mas quando Paulo está escrevendo em Roma, ele está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu tento evitar eu acabo fazendo. Eu não mereço a salvação, porque sou um homem que sou nascido do pecado. Mas quando Paulo chega em Corinto para pregar, ele diz: irmãos, hoje o culto é diferente. Eu tive uma revelação e eu vou ter que ensinar o que eu recebi do Senhor. Eu também vos ensinei que Jesus, na noite em que foi traído, disse: essa é a nova aliança que eu faço no meu sangue.
sangue, porque essa aliança não depende mais do homem, porque o homem peca. Essa aliança não depende mais de Abraão, porque Abraão pecou. Não depende mais de ninguém, porque os homens erram. Essa aliança é feita com o próprio Cristo Jesus de Nazaré. O inimigo pode até se levantar contra nós, mas ele tem que entender que existe uma aliança de sangue que envolve a nossa casa, que envolve a nossa família, que envolve a nossa parentela. E essa aliança já não depende de nós, porque fomos selados com um Cordeiro imaculado, sem pecado algum. Aleluia! Eu faço parte desta aliança. E agora Pedro está dizendo: lembrem-se desta aliança e sejam santos, porque vocês foram comprados com preço de sangue. Nas tradições antigas, uma aliança de sangue valia muito mais do que um documento autenticado, assinado em cartório e com firma reconhecida. Os antigos entendiam que se fizesse uma aliança de sangue, essa aliança deveria ser perpétua. Nada poderia quebrar uma aliança de sangue. Quando Jesus olhou para você, Ele fez uma aliança de sangue. O inimigo até se levantou, mas Jesus chegou primeiro dizendo: não, naquela família você não toca mais. Naquela casa você não vai mexer mais, porque a aliança que eu fiz para aquela família envolve sangue, o sangue de um Deus que é todo poderoso. Aleluia, aleluia. Eu ainda não vi alguém pregar sobre isso, e vou falar aqui nesse momento. Quando o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, se prepara, porque o primogênito morrerá. Todo primogênito que existir no Egito morrerá, vai morrer, e não há nada que possa ser feito. Mas Moisés, espera, porque eu darei uma instrução. Aonde houver nos umbrais da porta a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte vai ver e não vai tocar naquele primogênito, porque existe a marca do sangue do Cordeiro. E digo mais, Moisés, é o que está escrito: nenhum cão latirá nesse dia, para provar que eu sou Deus. Eu não preciso explicar muito, mas na tua casa tem a marca do Cordeiro de Cristo Jesus. O inimigo pode até se levantar, mas não ache isso estranho, não ache que isso é complicado. Ele vai se levantar, mas se tem a marca do Cordeiro na tua família, ele não vai tocar. Quem pode entender isso? Eu comprei vocês com preço de sangue, e é por essa razão que vocês precisam entender alguma coisa sobre isso. Vocês são a geração que é eleita, o sacerdócio santo. Então, as meio às dificuldades da vida, avancem, exerçam o ministério de vocês. Não abaixem a cabeça para as dificuldades. Preguem se podem pregar, clamem se pode clamar. As dificuldades dessa vida não podem paralisar vocês do ministério em hipótese alguma. Às vezes eu fico triste quando alguém chega para mim e diz assim: tô desanimado,
está complicado. Eu digo para ele, está complicado por quê? Porque as coisas estão difíceis. Eu olho para o que Pedro fala, e Pedro fala exatamente isso. Não ignore os problemas e achem que eles existem para te fazer parar. Pelo contrário, a nossa salvação ainda está por vir. Somos salvos, a nossa casa não é nesse lugar. Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ele nos chamou para avançar. Parece que Pedro recebeu bem as aulas do seu mestre Jesus. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, parece que eu estou vendo agora Pedro pegando a mensagem do Sermão do Monte, dizendo: eu vou usar tudo o que foi falado lá. Vai fazer igual o Tiago aqui, olhou para a mensagem do pastor Paulo e está pregando hoje aqui. Pedro fez a mesma coisa. Pedro olhou lá para Jesus pregando no Sermão da Montanha e percebeu que em um determinado momento Jesus sentou e ele não entendeu nada. A multidão está esperando Jesus falar. Jesus senta, ele senta e começa a falar: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque ele enxugará as lágrimas de quem está chorando. Bem-aventurados são os mansos, porque eles alcançarão a terra. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque serão alcançados pela misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os puros e limpos de coração, porque verão a Deus. Mas agora parece que Jesus está olhando para Pedro e para a multidão e está dizendo: agora eu estou falando com você e com as próximas gerações que virão. Agora eu vou falar com uma igreja chamada MIPA, Ministério, Palavra e Adoração, lá no ano de 2026, e eles precisam ficar atentos. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal ao vosso respeito por causa do nome de Cristo Jesus. Bem-aventurado quando não acreditarem no teu ministério. Bem-aventurados são vocês quando não acreditarem no crescimento da obra e da igreja de Cristo. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão no Senhor. E da mesma forma sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Podem até me machucar, podem até me criticar, mas eu vou continuar avançando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar pregando, porque eu sei para que Ele me chamou. Eu estava no carro agora e fui passando um monte de música, de louvor. Eu cheguei para Viviane e falei o seguinte: Viviane, não é possível. Será que os louvores dos dias atuais só vai falar de tristeza? Não é possível. Eu colocava um louvor e dizia: Senhor, não estou mais suportando a prova, e eu mudava. Eu colocava outro louvor e dizendo: Senhor, olha para a minha vida como está e tem misericórdia de mim, mudava. Eu disse: o que está acontecendo, Viviane? Desliguei o som, não vou escutar nada. Mas eu glorifiquei a Deus, porque quando eu cheguei aqui tarde da noite, por causa de um acidente dentro de casa ali, do dedo que eu machuquei, tarde, eu cheguei aqui, o Ministério de Louvor estava cantando exatamente o contrário. O louvor era o seguinte: eu não tenho tempo para ressentimentos, porque Ele me amou, e é por essa razão que eu glorifico. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão no Senhor. Diabo, tá doendo, mas eu tô glorificando. Tá machucando, mas eu tô glorificando. Tá complicado, mas eu tô glorificando. Eu não tenho tempo para ressentimento. Eu sei para que é que eu fui chamado, e eu vou continuar avançando. Então, eu quero que vocês entendam Pedro falando. Parece que ele está olhando a mensagem de Jesus. Vocês são o sal que existe na terra.
Mas se esse sal for insípido, se esse sal for insosso, se esse sal não puder salgar, para que é que ele vai servir? Qual será a sua finalidade? Qual será o seu propósito? Qual será? Se o sal não puder trazer sabor, para que é que ele serve? Eu acabei de ensinar para vocês que vocês precisam ser mansos, precisam ter fome e sede de justiça, precisam ser puros de coração, precisam ser pobres de espírito e misericordiosos, e isso é o sal. Mas se vocês não puderem salgar, para que é que serve esse sal? Se você foi chamado para pregar e não prega, qual é o propósito que você está exercendo? Se foi chamado para adorar e não adora, por que é que você está aqui? Se foi chamado para profetizar e não profetiza, qual é a finalidade da sua vida? Se profetizas e foi chamados para isso, o Senhor está dizendo: profetiza, porque eu quero te levantar. Se foi chamado para adorar, adore, porque eu quero te usar através da adoração. Se foi chamado para pregar, pregues a palavra, porque através da palavra muitos aceitarão o nome do Senhor Jesus. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder a luz do mundo sobre um cesto, mas a luz que existe no mundo deve ser colocada em um lugar de destaque. Para quê? Para que todos possam ver as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus te chamou para um grande propósito, e Ele está dizendo: não é mais tempo de ficar parado no lugar aonde você está. Tire da escrita o teu pensamento e exerça o ministério que eu coloquei em suas mãos. Talvez alguém está dizendo: não, mas tem que esperar algumas coisas, está tudo meio complicado. Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, você não pode andar para trás. Eu te chamei para pregar a palavra. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Exorta, prega. Quando você pregar, Timóteo, se prepara, porque muitos serão aqueles que vão olhar para um lado e para o outro. Eles não vão acreditar no teu ministério, não vão acreditar no teu chamado. Agora você, Timóteo, levanta a cabeça e faz a obra de um evangelista. A palavra de Deus é exatamente essa: levanta a cabeça e faz aquilo que eu determinei sobre a sua vida. Eu vou profetizar nessa noite abençoada em nome de Jesus. É tempo em que Deus está levantando ministérios aqui nessa noite. Já não há mais tempo de ficar parado no lugar aonde você está. Já não há mais tempo de ficar sonhando dentro de casa. Ele já falou várias vezes, já falou por diversas pessoas. Então hoje Ele está olhando para você e está dizendo: levanta, levanta, levanta e receba o chamado que eu coloquei sobre a tua vida. Por que, Timóteo? Porque o meu tempo estará acabando. Isso aqui é importante. O meu tempo vai passar. Esse mês eu tive a oportunidade de falar com 3 jovens. Os 3 jovens colocaram impedimentos de alguma forma no tempo ideal para pregar o evangelho. Quando eu conversava com eles, depois de conversar, Deus falou comigo dizendo: o teu tempo vai passar, rapaz. Assim como passou o de Paulo. Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, prega, porque o meu tempo está acabando. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Eu olhei para Deus e disse: Senhor, o que eu devo fazer? Deus falou comigo: exorte-os novamente a pregar a palavra enquanto é tempo de pregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o inimigo está tentando envergonhar famílias, estão dizendo que os jovens não vão pregar o evangelho daqui a alguns anos. O nosso tempo vai passar. Você que tem 30, 40, 50, vai passar. Deus está olhando, olhe para os seus filhos. Já que você olhou nesse momento e começou a pensar, Deus está dizendo: eu profetizo nessa noite que eles serão melhores do que você. O nosso tempo vai acabar, mas Deus está levantando uma geração que nesse momento está na sala Kids, mas daqui a pouco vai estar dentro da igreja, e por cada canto desse bairro e cidade, pregando e profetizando. Um dia você vai olhar um para o outro e vai dizer: vale a pena servir a Deus. Pastor Paulo, nós não vamos te decepcionar, nós não vamos lhe decepcionar. Deus está levantando uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, e nós vamos profetizar. Quem pode crer nisso? Quem pode crer nisso? Levanta a mão. Geração eleita, povo adquirido, nação santa. Estou terminando. Alguns dias atrás, alguns anos atrás, eu preguei numa igreja batista, bem tradicional, e a mensagem era sobre evangelismo. E era difícil para mim naquele momento, porque eu tive que me acostumar a não altear muita voz, mas eu pregava e todo mundo prestava bastante atenção no que estava falando. E eu tinha lido um jornal da igreja antes, e eu fui falar sobre obra missionária, sobre o que estava no jornal. E eu estava dizendo para eles: nós não devemos parar, porque a nossa história ainda não terminou. E lá falava de um casal norte-americano, Mike Douglas, e eu me esqueci o nome da senhora, esposa, Celina, me parece o nome dela. Casal norte-americano, no ano de 1998, resolveram voltar para casa, após 5 séculos de trabalhos exaustivos na obra missionária na África. Depois de 5 séculos trabalhando na África, resolveram voltar para a América. Ao voltarem para a América, eles olharam, e quando estavam chegando ainda na embarcação, eles disseram: como é que a igreja vai nos receber? A esposa disse: olha, depois de 5 séculos sem voltar para nossa casa, todo mundo vai aplaudir, então se prepare e coloca a melhor roupa, porque vai todo mundo aplaudir vocês hoje. Eles colocaram a melhor roupa, e quando eles chegaram no stand, eles perceberam que existia uma multidão de pessoas, bolas, pessoas que estavam aplaudindo. Ele olhou para ela e disse: estou emocionado, vale a pena fazer a obra de Deus. Passamos uma dificuldade na África, mas agora estamos voltando para casa e estamos bem recebidos. Quando eles estavam voltando para casa naquele momento, ao descerem da embarcação, eles perceberam que as pessoas sumiram. Ele olhou para a esposa e disse: cadê aquela multidão que iria nos receber? Ela disse: não sei. Foi perguntar a alguém que estava no porto e disse: olha, tinha uma multidão aqui que sumiu, aonde eles estão? Aí olharam para ele e disseram: não, ali era o prefeito da cidade, as pessoas estavam aplaudindo ele, e foram todos embora. Ele sentou na praça e disse: não é possível, o que está acontecendo? Foi para casa chateado, olhou para a esposa e disse: olha, eu falei que valeu a pena fazer a obra de Deus, mas parece que não valeu. Agora ora a Deus, mulher, e pergunta para ele se a gente merece exatamente isso que estamos enfrentando agora. Será que ninguém tem consideração sobre nós? A esposa foi para o quarto orar. À noite chegou, foi falar com ele, disse: e aí, falou com Deus hoje? Porque eu não tive nem tempo de falar com ele. Ela disse: falei com Deus. E o que é que ele respondeu?
ele só me disse algumas palavras. E o que ele falou comigo foi: vocês ainda não estão em casa. Se dá para profetizar, profetiza. Se dá para ganhar almas, ganha almas enquanto há tempo para ganhar almas. Vocês são a geração eleita, o povo que é adquirido por Deus para fazer a diferença. Enquanto eu tenho vida, eu vou adorar, e enquanto eu posso profetizar, eu vou profetizar. Para terminar, Pedro olha para a mesma igreja e Pedro vai dizer assim: agora vai um conselho de pastor, vai um conselho de presbítero para presbíteros, vai um conselho para os líderes. Todas as vezes que vocês foram chamados para exercer alguma função dentro da comunidade de vocês, façam com zelo, façam com amor. Não esperem recompensa, porque o lugar de vocês não é aqui, ainda vai chegar o nosso lugar. Enquanto vida eu estiver, eu vou adorar a Deus. Se Ele me chamou para profetizar, eu vou profetizar sim. Se Ele me chamou para ganhar almas, eu vou ganhar sim. Deus está chamando alguém aqui, eu sei o que é isso. Tem gente que está com o coração ardendo hoje aqui, de vontade para pregar o Evangelho. Eu tenho uma palavra para você. Eu sei porque teu coração está ardendo hoje. É porque quem é escolhido não tem escolha. Vou repetir: quem é escolhido não tem escolha. É por isso que quando você fica dentro de casa, arde aquela vontade de evangelizar. Quem é escolhido não tem escolha. É por isso que quando você está no seu trabalho, arde aquela vontade de mudar vida de famílias, porque quem é escolhido não tem escolha. Jesus olhou para os discípulos e disse: quer aprender o que eu estou falando? Quero. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Eu profetizo hoje que Deus está levantando um, eu estou vendo. Deus está levantando outro, eu estou vendo. Eu profetizo que o inferno não vai prosperar nesse ano de 2026. Ele está levantando uma igreja. Ele está levantando uma igreja. Ele está levantando uma igreja. E já que nós estamos lendo sobre Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre ela. Quem pode entender, levanta a mão para o céu. Oh, aleluia. Fica de pé comigo, igreja, em nome de Jesus. Nós ainda não estamos em casa. Não estamos em casa. Quando Paulo está olhando para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo exatamente isso. Não é tempo de parar, porque nós ainda não estamos em casa. E quer saber de uma coisa? Eis que eu vos digo o mistério. Paulo que está dizendo. Porque vai chegar um dia em que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Mas não é agora. E isso que é incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Mas não é agora. Mas quando o dia chegar, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, vai se cumprir a profecia que está escrito: tragada foi a morte na vitória.
onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Mas talvez o inferno vai dizer: mas já morreu muita gente. Morreu, mas você não venceu coisa nenhuma. O chamado permanece de pé. Eu sei que às vezes tem perdas que são dolorosas, mas o Senhor está dizendo: o chamado daquele pai que morreu, daquela mãe que morreu, daquele irmão que morreu, permanece de pé. O inferno não venceu. O inferno, onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos garante vitória por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos do Ministério Palavra em Adoração, sejam sempre firmes e constantes. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Eu profetizo que Deus está nos dando ânimo novamente. Arregaça as mangas, não é vão o seu trabalho. Enquanto Ele não voltar, eu vou adorar, e quando Ele voltar, se prepara, adoraremos juntos, glorificando aquele que é eterno. Então, se você pode treinar isso, levante a mão para o céu. E quem pode ser grato a Ele, levanta a mão para o céu. E quem pode dar um glória abençoado. Mas eu não posso terminar sem antes fazer essa pergunta para você. Teve uma vez que eu fui pregar o Evangelho em um bairro chamado Recreio de Eda, pastor Adilson. E quando eu preguei, depois de terminar, eu disse para Deus assim: nunca mais eu prego. Eu tinha uma mania de tentar treinar mensagem, e se a igreja não pegasse fogo naquele momento, na concepção da minha mente, estava tudo dando errado. Eu disse: já que a igreja ficou toda escutando e não houve nada, eu não prego mais. Parei por aqui. Acontece que eu continuei pregando. O tempo passa, é uma fase. Antes de sair do ministério onde eu estava, no Ministério Alfa, da igreja anterior a esta, eu te trouxe uma saudação. E depois quem foi pregar foi um irmão chamado Carlos, evangelista. Quando ele começou a pregar, ele disse: há 5 anos atrás, eu queria desistir de tudo e da minha própria vida. Eu ia tirar a minha própria vida, porque para mim já não havia mais motivo de viver. Mas alguém estava pregando, dizendo que Jesus nos ama. Eu me emociono nisso. Eu estava com minha esposa, a ponto de desistir da vida. Mas depois que ele terminou de pregar, ele não fez o apelo. Mas ainda no muro da igreja eu disse: Senhor, eu quero voltar para casa.
Ele disse: eu estou aqui como evangelista. Irmão Tiago, muito obrigado por não desistir de pregar o evangelho. A tua casa não é aqui. Ele te ama. Se existe alguém entre nós que está afastado, Jesus está dizendo hoje: o momento é agora. Eu não desisto da tua vida. Aonde está a primeira pessoa? Se você está entre nós, volta para casa hoje. Ele não quer desistir de você, não. Ele não vai abrir de mão de você coisa nenhuma, não. O teu lugar não era onde você está. O teu lugar é na presença dEle. Ele te ama. Existe entre nós. 5 segundos existe. 5 segundos. Se está, levanta a mão, vem aqui correndo. Quero falar contigo, quero orar por você. Está entre nós? Não? Então quantos estão entendendo o propósito da igreja de Cristo aqui na terra? E o que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, iremos exercer o dom que Ele colocou sobre nós. Levante a mão para o céu, igreja. E quem pode glorificar bonito para Ele, glorifica. Abençoada, faz assim com as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam ao Senhor. E quem ama Ele de verdade dá um amém bonito pra Jesus.